Em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui e divulgar a sua voz, a sua palavra e anunciar aquilo que é a sua vontade para nossas vidas. E quem tem nos acompanhado sabe da nossa preocupação em ver o crescimento do povo de Deus, não simplesmente em quantidade, mas em qualidade, porque o coração de Deus, eu acredito que ele não está muito preocupado com a quantidade, mas sim com a qualidade da sua igreja, do seu povo. E nesta nossa boa preocupação, temos nos esforçado para trazer comentários onde nós podemos contribuir a fim de que os amados irmãos, as queridas irmãs, aprendam com os estatutos ou os mandamentos de Deus, com a sua palavra, aprendam a discernir a vontade do Senhor. Temos trazido vários temas no que diz respeito ao discipulado cristão, o crente à oração, por exemplo, crente à santificação, o crente à prática da palavra de Deus. São inúmeros os temas que nós temos trazido aqui, tudo para que os amados irmãos reflitam e examinem qual é a vontade de Deus para todos nós. E antes de nós trazermos o comentário, Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, e conhece os que nele confiam. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Eu não sei se você está passando este dia da angústia, o dia do desespero, o dia da calamidade, o dia que você olha para um lado, para outro, e não encontra um amigo, um ajudador. É esse o dia da tribulação, é esse o dia da adversidade, o dia em que os ventos sopram contrários, a tempestade é furiosa, e você não encontra ninguém que lhe dê uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E a única alternativa é você reconhecer que Deus é bom, que é uma fortaleza neste dia, o dia da angústia, e que conhece você de perto. Ninguém mais do que Deus te conhece. Conhece os teus pensamentos, as tuas intenções. Deus está te acompanhando de perto. Ele sabe o propósito da tua alma, do teu coração, que são bons. E neste dia, que você, quem sabe, está chorando agora, busque refúgio em Deus. Diga para Deus: Senhor, abraça a minha alma. Me ajuda a levantar-me, a erguer-me. Me ajuda a vencer as lutas e as dificuldades. Deus é fortaleza para você neste momento. O nosso comentário, eu quero trazer mais um tema falando a respeito do crente e a generosidade. O crente e a generosidade. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 12, diz assim: Isto afirmo, que aquele que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, aos carentes, aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos irmãos, mas também redunda em muitas graças
a Deus. O melhor investimento que alguém, como crente, pode fazer é investir no banco celestial. E o que chega lá não é o nosso dinheiro, mas sim as nossas boas ações que praticamos para com o nosso semelhante, para com os pobres, os necessitados e os carentes. Tenho para mim que é pura hipocrisia a pessoa dizer que é um cristão, que serve a Deus, que vai morar no céu e saber que no nosso meio existem pessoas que são nossos irmãos, que precisam de nossa ajuda e nada fazemos por estes. Cristo está olhando para nós. Tem muitos crentes rasgando as páginas da Bíblia para não ver o que nela está escrito. Por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas sim por obras e em verdade. Quem tiver bens desta terrenos e ver o seu irmão passar necessidade e fechar a sua mão, como estará nele o amor de Deus? A igreja de hoje já não é mais como a igreja primitiva, onde os crentes eram generosos. Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 35, diz que os crentes tinham tudo em comum, e ninguém dizia que o que possuía era seu, mas todos de coração generosos repartiam com os necessitados conforme a necessidade de cada um. Como é bonito essa prática do amor fraternal. Quando nós retrocedemos no tempo para a história de Israel, vemos que era uma ordem de Deus que os judeus usassem de benevolência para com os carentes. Vejamos o que diz Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, que nos ensina: pois nunca cessará o pobre no meio de toda a terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para ajudar ao teu irmão necessitado, e para os pobres no meio de toda a terra. Esta é uma ordem de Deus. Ninguém sabe o que possa passar no dia futuro. A Bíblia nos aconselha em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com os outros o teu pão, porque não saberá que mal haverá sobre a terra. Pensemos sobre isso. A pessoa que tem um coração generoso é uma pessoa feliz, bem-aventurada, abençoada pelo Deus verdadeiro. É isto que nós aprendemos no Salmo 41, versículo 1, que diz: bem-aventurado é aquele que se propõe em ajudar ao pobre, Deus o livrará no dia da adversidade, da calamidade, da aflição. Mas o que nós observamos é que nem todos se enquadram na vontade de Deus. Muitos cumprem os regulamentos de uma religião, mas não obedecem à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, diz que a religião pura e verdadeira perante Deus e perante os homens é esta: suprir as necessidades dos pobres, dos carentes em suas necessidades. Será que nós temos feito isso ou não? Disse Jesus em João capítulo 15, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que tipo de fruto é este? Não adianta querer desvirtuar a mensagem objetiva do Evangelho. Que frutos são esses? Vejamos ainda o que disse Jesus em Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao 40. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava sem roupa e vestiste-me, estive preso e foste ver-me, estive doente e visitaste-me. Então os justos responderão: Senhor, quando fizemos isto por ti? Ele dirá: em verdade vos digo que quando alguém faz alguma coisa pelos meus pequenininhos, é por mim que faz.
Aqui está tudo muito bem claro. Quando nós fazemos uma boa ação para com os carentes, é pelo Senhor Jesus que nós estamos fazendo. E eu pergunto, quem faz alguma coisa por Cristo, sai perdendo ou ganhando? Ele diz: eis que venho sem demora, e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículo 48, dá a quem te pedir a tua ajuda, e não te desvie dos que procuram por ti. E tem mais, mais bem-aventurados é dar do que receber. Quem conhece a palavra de Deus sabe do seu dever social, da generosidade, da prática do amor fraternal. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 6, nos ensina de que a melhor poupança é investir em boas obras para com os irmãos carentes. É melhor do que investir nas instituições financeiras do mundo. Supera a compra de dólar. Para finalizar, eu pergunto, o que você tem feito de bom para com o seu semelhante? Como você vai chegar diante de Deus? De mãos vazias ou cheia de bons frutos? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, termina pecando. É o que diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, versículo de número 17. Esta reflexão, este comentário, muito objetivo, claro, não tem outra finalidade senão nos esclarecer do nosso dever, da nossa obrigação social para com os carentes, os necessitados. Vemos com os nossos próprios olhos, conhecemos a situação dos carentes. O que temos feito? Qual tem sido a nossa ação para ajudar aquele que é nosso irmão, aquele que tem o mesmo Senhor, aquele que tem a mesma fé, a mesma esperança, que vai morar no mesmo lugar que eu e você? O que é que nós temos feito pelos carentes, pelos necessitados? Se é uma coisa que Deus vai cobrar de nós, são os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Que nós, de sã consciência, possamos meditar no nosso dever, na nossa responsabilidade para com os carentes, os pobres, os necessitados, que está no nosso meio, e estamos fechando os olhos e os ouvidos, para não querer ver nem ouvir a realidade do sofrimento, da dor, da dificuldade, do desespero que muitas pessoas estão passando, e estamos tirando o nosso corpo de lado, não cumprindo o nosso dever e a nossa obrigação social. Pense, reflita de maneira honesta, de maneira sincera, a respeito deste comentário, sincero diante de Deus, diante do Espírito Santo.